A próxima conferência tem como título "E os próximos 50 anos?" e também contará com a moderação do presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Sebastião Luiz de Mello. Por favor. Muito obrigado. Encerrando a programação temática do 14º Fórum Internacional de Administração, receberemos o autor de mais de uma dezena de livros, publicados em mais de 12 idiomas, resultado de suas pesquisas sobre o estudo das implicações culturais e cognitivas das tecnologias digitais para a promoção de melhores usos sociais. É com grande honra que recebemos nesta conferência de encerramento do 14º Fórum Internacional de Administração o titular da cadeira de pesquisas em inteligência coletiva na Universidade de Ottawa, o filósofo e professor Pierre Levy. Bon après-midi. Je suis très heureux d'être avec vous parce que, vous savez, dans ma vie, j'ai commencé par être tunisien. Après, je suis devenu français. Après, je suis devenu canadien. Mais dans mon cœur, je suis un Brésilien. Brasileiro. Alors, Então, cet après-midi, hoje à tarde, je vais vous proposer vou une méditation propor uma meditação, uma reflexão sur le thème sobre o tema de l'intelligence collective. da inteligência coletiva. L'intelligence collective, A inteligência coletiva, atualmente, mas também a inteligência coletiva no futuro. O que nós podemos imaginar ou prever da transformação de nossas capacidades cognitivas pessoais e comuns. Aqui eu indico que a inteligência coletiva, na idade do algoritmo, eu poderia dizer no meio algorítmico. Por que eu digo algorítmico e não no meio digital? Porque as informações são encodadas em sistema binário digital, com zeros e uns, mas o que importa é que elas são codificadas em digital, num novo espaço, um novo meio, no qual a informação é ubíqua, ou seja, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onde todas as informações são interconectadas e, igualmente, um meio no qual tais informações podem ser transformadas automaticamente por um grande número de pequenos robôs que chamamos algoritmos, ou software, ou em francês, logiciel, ou programa. É por isso que eu falo do meio algorítmico, para insistir na transformação automática da informação. Porque só o que é digital é encodagem. O fato importante é que possa transformar a informação automaticamente a uma mecanização da manipulação dos símbolos. Portanto, eu vou começar, posto que eu proponho uma meditação sobre a inteligência coletiva, eu vou começar dissipando 3 mal-entendidos que encontramos frequentemente
quando eu falo da questão da inteligência coletiva? O primeiro mal-entendido o primeiro mal-entendido é a ideia que é necessário criar inteligência coletiva, que é necessário criar a inteligência coletiva humana. Isso não é algo que deva ser elaborado artificialmente. Primeiro, há uma inteligência coletiva animal, as formigas, as abelhas, e mesmo certos mamíferos sociais, e bem entendido, desde a origem, a espécie humana vive com uma inteligência coletiva, começando com a inteligência coletiva da tribo, a inteligência coletiva das cidades, dos países, das administrações. A inteligência coletiva ela já existe. Essa é a primeira coisa a levar em conta. No sentido o mais genérico, a inteligência coletiva é a cultura. É o fato de que tenhamos línguas, que tenhamos sistemas de sinais, que tenhamos técnicas, que tenhamos instituições sociais e políticas e econômicas complexas, que nós partilhamos. É sempre algo de coletivo. O orador pede para não usarem flash, por favor. O senhor é mal educado. Por favor. O orador repete, ele pede, por favor, para não usarem flash. Portanto, a inteligência coletiva não é algo que deva ser criado. Em segundo lugar, quando eu falo em inteligência coletiva, eu não quero dizer com isso que todo mundo deva pensar a mesma coisa, ou que nós devêssemos criar uma forma de pensar uniforme. Nada disso. A inteligência coletiva se nutre da diversidade, da criatividade das pessoas que participam. E não é algo que exclua a originalidade, a singularidade ou coisas desse gênero. Não é do fato que existe a inteligência coletiva que tudo seja igual e uniforme. Portanto, já eliminamos dois mal-entendidos. Finalmente, o terceiro mal-entendido, talvez o mais grave, é o fato de que, e eu falo de inteligência coletiva, eu quero dizer, quando as pessoas estão ligadas na internet, imediatamente eles param de mentir e param de dizer bobagem. Todo mundo sabe que isso não é o caso. Logo, quando eu digo internet aumenta a inteligência coletiva, eu não estou fazendo mágica e dizer que imediatamente ninguém mais diz bobagem. Certamente as pessoas continuam a dizer bobagem. O contrário da inteligência coletiva não é a bobagem coletiva. O contrário da inteligência coletiva é a inteligência artificial. Ou seja, há dois grandes projetos de uso das novas tecnologias. Um projeto que consistiria em dizer que a melhor coisa que possamos fazer com os computadores é fazê-los pensar como nós, de fazer torná-los inteligentes. Esse é o projeto da chamada inteligência artificial. E o meu projeto, e eu não sou o único, tem muita gente que trabalha nessa direção, é dizer que a melhor coisa que possamos fazer com os computadores é aumentar as capacidades cognitivas humanas. Portanto, uma vez mais, o contrário da inteligência coletiva é a inteligência artificial, não é bobagem coletiva. Aqui entre nós, é sempre fácil dizer que os outros são burros. É muito mais difícil trabalhar conjunto para fazer subir o nível da capacidade cognitiva humana. Então,
Agora, aqui eu digo aquilo que a inteligência coletiva não é. Né? E eu vou o restante da minha conferência eu vou falar do que ela é. Primeiro, como eu disse, é um projeto prático, ou seja, trata-se de aumentar as capacidades cognitivas humanas, usando, no melhor possível, esse novo meio algoritmo do qual dispomos apenas faz uns 20 anos, é algo de muito recente na escala da evolução cultural. E muitas opções estão ainda abertas, o debate está aberto, nada ainda está resolvido, é algo de muito novo. Então, como aumentar as capacidades cognitivas humanas, essa é a dimensão prática, mas há também uma dimensão teórica que tem uma relação com a consciência da nossa interdependência. Isso pode ser entendido de duas formas. Em primeiro lugar, a interdependência entre todos os seres humanos que estão no planeta, mas vocês podem falar da interdependência de todo mundo que mora no mesmo país, ou todo mundo que trabalha na mesma companhia, ou na mesma administração, especialmente para os administradores, e em seguida, interdependência entre os indivíduos, entre as pessoas, mas também algo de um pouco mais complexo, sobre o que vou insistir, e que é a interdependência de todas as dimensões da existência humana, ou todas as dimensões da cultura. Dito de outra forma, progredir na inteligência coletiva consiste em ultrapassar as barreiras ou a separação mental. O fato de que nós olhamos as coisas como sendo separadas umas das outras e não estando ligadas por grandes ciclos de causalidade sistêmica. Começarei falando dessa noção de interdependência de todas as dimensões da existência humana, porém, atenção, a interdependência não quer dizer que tudo está misturado, que tudo se dissolve num magma amorfo. Antes de dizer que certos elementos ou certas dimensões da cultura são interdependentes, é necessário ainda distingui-las, porque interdependência não significa indistinção. Então, a primeira distinção que eu faria é a distinção entre o virtual e o real. Porque a existência humana se partilha, se divide entre essas duas dimensões. O real é tudo que é, diríamos, imerso na matéria. É tudo aquilo que tem um endereço espacial ou temporal. Podemos dizer que tal coisa acontece aqui ou lá e em tal momento. Essas são as coisas que existe, é o chamado real, o actuel. Por exemplo, nossa presença física e, bem entendido, posto que somos seres humanos, temos todos uma presença física. Então, o meu corpo, o vosso corpo, ele é real, ele está aqui e agora. E há uma outra dimensão, que é a dimensão virtual, que escapa da matéria ou tem um endereço espacial temporal preciso. Digamos, por exemplo, a dimensão da alma, ou do pensamento, ou do espírito. Quando eu penso em algo, aonde se encontra o meu pensamento?
Ele não está em nenhum lugar, simplesmente ela está no espaço. Alguém vai dizer, ah, mas está na sua cabeça. Não. Se para me divertir, eu quebrar minha cabeça e que eu olhar dentro da minha cabeça, eu não vou ver pensamentos. Eu vou ver neurônios. Eu vou ver um órgão físico. O pensamento não está no espaço. E a existência humana, no fundo, ela é o tempo todo uma relação entre o virtual e o real. Vejam bem que eu não estou dizendo que o virtual seja o digital ou meio algoritmo ou internet. O virtual, ele existe depois da origem da humanidade, desde que nós começamos a falar. Uma das coisas mais virtuais que possam existir é a significação. Qual é a significação da palavra justiça? É algo que não está nem no espaço nem no tempo. E nós temos acesso, pelo fato de falarmos, pelo fato de termos uma inteligência humana. Então, vejam, eu distingo nesse diagrama dois aspectos, um aspecto virtual e um aspecto real, o atual. O virtual eu coloquei em cima e o atual embaixo. E agora vou fazer uma outra distinção. E essa vez será a distinção entre o sinal, o ser e a coisa. O símbolo, o ser e a coisa. Para tal, vamos partir desse fenômeno da linguagem, do sinal, do símbolo e da significação. Cada vez que falamos de linguagem, temos sempre um elemento codificador, um elemento codificado, e em seguida alguém que faz a codificação. Ou, para voltar a um termo de linguística, temos o significante. O significante, por exemplo, se eu digo a palavra microfone, esse som microfone é o significante. Temos alguma coisa que é a referência, que é o encodado, que é o objeto que está aqui, é a coisa real. Em seguida temos o conceito de microfone, que não é nem o significante, nem a coisa. Porque o significante ele vai ser diferente em francês, em inglês ou em português. Esse é o significante. Porém, o conceito de microfone, ele é independente das línguas. É sempre o mesmo conceito. E esse conceito, ele é necessariamente pensado pelo pensamento, que se chama em francês esprit, o pensamento. Então, o significante, ele vibra no ar, ou então o vemos escrito em algum lugar, enquanto que o conceito, o significado, ele se encontra no nosso pensamento. Vejam, portanto, que há essa repartição em três, que eu chamo símbolo, ser e coisa. É uma distinção que existe desde o começo da filosofia, não fui eu que inventei, é uma coisa que já existe em Aristóteles e que foi comentado por uma série de filósofos da Idade Média, até a época moderna, até a época contemporânea. É algo de clássico e o mesmo vale para a distinção entre virtual e real. São palavras minhas, meus conceitos são muito antigos. Então agora vamos ver um pouco essa realidade cultural da qual lhes falo. No mundo nós vivemos, agora começo com o real, há muitas mensagens, portanto é atual, símbolo, essas são as mensagens. Por exemplo, eu falo, e nesse momento eu lhes mando mensagens. Neste painel há muitas mensagens que são escritas. Nas bibliotecas há muitas mensagens, na internet, etc. Segundo elemento do real, as pessoas. Eu sou alguém
o senhor aqui é outro, vocês são pessoas, etc. Vocês veem que são coisas diferentes. E, finalmente, há tudo o que é material, como essa poltrona, essa mesa, esse equipamento, etc. Então, agora vamos nos interessar à dimensão virtual. Então, no que diz respeito ao símbolo, vai ser o conhecimento, todas as formas de conhecimento, não somente o conhecimento oficial, universitário, etc., mas sim os conhecimentos práticos, conhecimentos folclóricos, conhecimentos tradicionais, o que vocês quiserem. Há o que corresponde nas pessoas, a sua intenção, o seu aspecto, dimensão moral ou ética, a direção de seus desejos ou de sua vontade, que é uma coisa bastante diferente dos seus conhecimentos, e, finalmente, vocês têm as capacidades, as aptidões, os saberes, a possibilidade de agir. Por exemplo, eu sei falar inglês, embora eu mesmo não esteja falando inglês agora, estou falando francês. Mas isso faz parte das minhas capacidades, é por isso que é virtual. Então, por que eu estou fazendo todas essas distinções? Porque eu quero chegar ao ponto seguinte. Esses 6 aspectos são todos interdependentes. Na cultura humana, vocês não têm nunca pessoas que não façam troca de mensagens, ou que não tenham técnica, ou que não tenham casa, ou que não tenham equipamento material. Tudo isso é sempre interdependente. Por outro lado, se eu focar minha atenção na dimensão virtual, as capacidades, as vontades e os saberes estão sempre presentes ao mesmo tempo e se codeterminam. E, finalmente, vocês têm uma interdependência entre a dimensão real e a dimensão virtual. E é por isso que há tantas linhazinhas entrecruzando todos esses pontos. Vou retomar a mesma ideia, mostrando-a de uma forma diferente. Vocês veem aqui que os símbolos, o símbolo, o ser e a coisa, são 3 colunas, o virtual e o real são 2 linhas. E dentro dessas 6 caixinhas eu vou decompor, porque nós já podemos decompor isso em várias partes. Eu vou, mais uma vez, eu vou mostrar a tridivisão, no caso, entre símbolo, ser e coisa. Então, símbolo vai ser aquilo que é mais abstrato. Bom, vocês podem ver aqui, o símbolo é abstrato, o ser é mais afetivo e o que é concreto é o terceiro elemento. Então, símbolo, ser e coisa. Símbolo, ser e coisa. Símbolo, ser e coisa. E daí por diante. Bom, vocês entenderam o que eu estava querendo dizer. Então, é um método e que vocês podem, aliás, utilizar para decompor a complexidade de uma situação sem isolar ou separar esses elementos. Porque se vocês fizerem essa distinção entre virtual e real, símbolo, ser, coisa, vocês podem distinguir e, ao mesmo tempo, paralelamente, interligar. Eu vou dar um exemplo rápido. Nesse momento, estou dirigindo
um desenvolvimento informático, um novo processo informático. Eu tentei, então, adaptar essa ideia ao meu projeto, dizendo o que é virtual é o programador e o que é real vai ser os utilizadores. E se eu me interessar, no caso, aos programadores, aqui eu coloquei as especificações do meu software, a especificação do código. Aqui eu coloquei o código em si. E aqui eu coloquei todos os testes do código. Já não tem mais muita luz aqui no meu pointer. E em frente, no nível real, eu tenho a confiança dos utilizadores, dos usuários, que está ligado aos testes. E aqui eu coloquei a definição das necessidades dos usuários, que está ligada às especificações. E aqui coloquei o uso real dos usuários ligado ao código. Isso só para ilustrar da maneira em que se pode transpor, como se deseja, essa maneira de modelizar, digamos, as coisas, que permite, então, distinguir ao mesmo tempo, insistindo sobre a interação, porque a ideia, aqui eu estou dando o exemplo de um processo de desenvolvimento, e eu estou em posição de gestor, e eu estou tentando fazer entender aqueles que são os programadores, desenvolvedores de software, que eles estão numa relação de interdependência com os usuários, e tento fazer entender aos usuários que é preciso que eles se comuniquem com aqueles que são os programadores, porque senão os programadores não vão saber o que tem que fazer. Então, cada um tem que aprender a se comunicar com o outro e há uma interdependência. Vamos então ver, já que eu lhes dei uma ideia geral do que eu entendo ser a noção de inteligência coletiva, eu vou insistir sobre a dimensão técnica, sobre essa ideia de que a inteligência coletiva poder ser aumentada pelo uso da internet. Vou falar então de técnica de comunicação. O que distingue os seres humanos dos animais é que nós manipulamos símbolos, o que os animais não fazem. Os animais são capazes de se comunicar, especialmente de comunicar suas emoções, mas não podem dialogar, não podem contar histórias, não podem fazer perguntas, ou, não sei, fazer eleições, ou processar uns aos outros, enfim, coisas que implicam na manipulação de símbolos complexos que somente os seres humanos podem fazer. Hoje, nós estamos numa grande revolução na manipulação de símbolos, porque essa manipulação hoje em dia é automatizada, mas não é a primeira vez que isso acontece. A primeira grande revolução na manipulação de símbolos, ou seja, no fundo, na cognição humana, foi a invenção da escrita. Porque com a escrita, os símbolos se tornaram capazes de subsistir por si mesmos. Não precisavam mais estar na memória de alguém, não eram mais necessariamente ligados ao sopro de vida de uma pessoa, podiam viver por si mesmos, existir numa estátua ou estar numa página, gravados em alguma coisa, em algum lugar, nas paredes de um templo, por exemplo. E com essa grande revolução que foi a invenção da escrita, outras
Outras revoluções culturais foram contemporâneas a essa revolução, porque no momento em que se inventou a escrita, inventou-se também a agricultura, as cidades, o Estado e, evidentemente, um certo número de conhecimentos sistemáticos em termos de medicina, geometria, engenharia. Vocês podem pensar, por exemplo, nas pirâmides egípcias. Essas pessoas, obviamente, tinham conhecimentos muito mais amplos do que as tribos nômades ou as tribos pré-históricas que não tinham escrita. A segunda grande revolução na história da manipulação dos símbolos foi a invenção de sistemas de símbolos ou sinais que se prestavam facilmente à transformação e à manipulação. Por exemplo, o alfabeto. Porque se vocês olharem, por exemplo, para os hieróglifos egípcios e entendam, por favor, que é um sistema de símbolos bastante complexo e que vocês têm milhares de símbolos diferentes. As pessoas que dominavam esse sistema de símbolos eram especialistas, eram escribas. Enquanto que com o alfabeto, vocês podem dizer tudo com apenas 36 símbolos ou sinais, porque em vez de representar ideias, os símbolos representam sons. E a maior parte dos idiomas podem ser reduzidos a uns 30 sons, mais ou menos. Então, quando vocês têm um sistema de escrita que representa esses sons, vocês têm muito mais pessoas que podem aprender a ler e a escrever. E, portanto, de fato, as sociedades que adotaram o alfabeto se tornaram muito mais poderosas do que as sociedades que mantiveram os sistemas antigos de escrita, como a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos ou a escrita hieroglífica dos egípcios. Então, vocês podem pensar, por exemplo, nos hebreus, nos gregos, nos latinos, nos romanos, aos árabes. Em todas essas sociedades que se basearam num sistema de escrita alfabética, ultrapassaram, venceram as sociedades que não adotaram tal sistema, porque tinham um sistema de comunicação, um suporte para o pensamento mais abstrato, mais leve, mais forte. E, como por acaso, notaremos que as grandes religiões universais, todas têm livros sagrados que são escritos em caracteres alfabéticos. As primeiras grandes filosofias na Grécia, na Índia também, utilizavam também caracteres alfabéticos. E há outros sistemas de sinais e símbolos muito práticos, como, por exemplo, a anotação dos números indo-árabe por posição, o que nós usamos hoje em dia, e na qual só há 10 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e com esses 10 números, vocês podem falar todos os números possíveis e imagináveis utilizando um sistema de posições. E com esse sistema, os procedimentos para fazer adições, multiplicações e operações complicadas são sempre os mesmos e são bastante simples e fáceis de usar. O que não é o caso, por exemplo, se vocês olharem a anotação romana dos números, se vocês tentarem fazer multiplicações grandes com os números romanos, vocês vão ver que não é muito fácil. Bom, eu tomei então o exemplo do alfabeto e eu peguei também o exemplo da anotação dos números, que mostram, na realidade, imensos progressos na história da humanidade, porque isso simplificou e aumentou a manipulação dos símbolos.
A terceira grande revolução foi a invenção da imprensa e depois dos meios de comunicação de massa, rádio e televisão. Nesse caso, o que nós temos são máquinas que estão aí para copiar e divulgar automaticamente símbolos, sinais, mensagens de informação. Não somente isso é feito automaticamente, como se faz de uma forma, por assim dizer, industrial. E, aliás, pouco depois, então, da invenção da imprensa, houve a emergência de novas formas culturais, como o desenvolvimento da ciência experimental moderna, com Galileu, Newton, Descartes e outros. A invenção, porque trata-se de uma invenção, do Estado-nação, porque antes os Estados-nação, aqueles que nós conhecemos hoje em dia, havia ou grandes impérios que nós consideraríamos hoje em dia como multinacionais, nações mais feudais, em que nós tínhamos uma multidão de senhores e hierarquias, enquanto que o Estado-nação é algo que se impõe com a imprensa, porque, entre outras coisas, as pessoas todas que pertencem ao mesmo Estado, falam o mesmo idioma, vão ler os mesmos jornais, vão haver um idioma nacional e uma indústria nacional, etc. Vocês notarão também que a Revolução Industrial está fortemente ligada à imprensa também. E esta é a primeira indústria de massa, por assim dizer, porque quando se imprime livros ou jornais, produz-se ou reproduz-se o mesmo objeto igualzinho. Já não é mais uma produção artesanal, trata-se de uma produção industrial. E é somente depois de ter fabricado livros de uma forma industrial que começamos a fabricar tecidos e outros objetos mais complexos de forma industrial. O que eu quero, então, sugerir é que a cada vez que aumentamos a capacidade humana de manipulação dos símbolos, nós tivemos uma transformação na civilização. Hoje, nós herdamos, é claro, todas essas invenções que nos precederam, porque os nossos símbolos perduram, como na época da imprensa, eles continuam existindo, eles podem existir independentemente de nós. Eles são sempre facilmente manipuláveis ou utilizáveis pelo espírito, porque nós continuamos a utilizar o alfabeto ou os números árabes. Há sempre essa reprodução ou divulgação industriais e automáticas de símbolos e informações, mas, além disso, nós temos os algoritmos, nós temos o software, nós temos a internet, nós temos agora, ou melhor, nós vivemos agora numa situação totalmente nova, em que, como eu disse mais cedo, todas as informações são ubíquas, acessíveis de qualquer lugar, estão em nuvem na internet, mas com os nossos celulares ou nossos computadores, se, é claro, houver Wi-Fi. É lógico, o próximo direito humano que nós vamos reclamar é ter o Wi-Fi. As informações, então, são ubíquas, estão todas interligadas e nós podemos transformá-las automaticamente por meio de algoritmos. Então, qual vai ser a civilização a ser construída sobre esse novo meio de comunicação?
desnecessário dizer que é uma pergunta que é difícil de responder. Vamos admitir que se eu sou um cidadão romano da época de Júlio César, seria impossível para mim imaginar uma civilização onde haveriam carros, aviões, centrais nucleares e lâmpadas elétricas. Isso é algo de impossível de imaginar. Nenhum cidadão do Império Romano podia imaginar algo assim, porque é algo que se encontra além do meu imaginário. Ora, no fundo, nós não estamos longe de uma situação parecida. Nós somos os herdeiros da civilização tipográfica e somos o começo de uma nova civilização que é difícil de imaginar. Então, vocês vão dizer, mas a gente pode prever assim mesmo? Podemos prever que será algo muito diferente do que nós conhecemos hoje, onde os nossos conceitos, nossas instituições serão totalmente diferentes, mas em vez de prever o que não deveríamos fazer, é tentar projetar, em vez de tentar dizer o que vai acontecer, podemos nos lembrar que nós somos atores responsáveis e que temos a nossa palavra a dizer sobre a cultura que queremos construir. Ora, tal cultura que queremos construir, é necessário fazê-lo em conhecimento de causa, ou seja, sabendo as novas possibilidades que se abrem diante de nós e, ao mesmo tempo, respeitando um certo número de valores humanos fundamentais. Então, dentre todas as possibilidades que se abrem diante de nós, eu gostaria de chamar a atenção para uma, que é ligado à noção de aprendizado colaborativo. Primeiro, é necessário darmos conta que, a cada vez que utilizamos a internet, no fundo, nós estamos interagindo com os outros através de uma base de dados. Quando estamos no Facebook, evidentemente, todas as informações, mesmo aquelas que mandamos, e evidentemente aquelas que nossos amigos nos mandam, não estão no nosso computador, elas estão numa enorme base de dados, uma rede de centros de cálculos espalhados por todo o planeta e ligados entre si por fios, interligados por fibra óptica, ligado por canais ultra rápidas, que permitem a tais centros de cálculos de se comunicarem entre si. Portanto, no fundo, temos uma enorme base de dados e nós nos comunicamos entre nós, acrescentando informações a essa enorme base de dados e tirando dela também informações. Se formos pensar em Google, por exemplo, é a mesma coisa. Cada um cria o seu site, seu blog, a sua companhia vai fazer o seu site, a sua administração pública vai fazer o seu site. O que o Google faz? O Google envia pequenos robots, algoritmos, que vão coletar essas informações em todos os servidores e colocá-lo numa grande base de dados. E essa grande base de dados, uma vez mais, será distribuída em centros de cálculos que são ligados entre si por fibras ópticas, sistemas de comunicação de altíssima velocidade. A maior parte das mídias sociais funcionam dessa forma.
Então, essa ideia de nos comunicarmos através de uma base de dados é algo a que não estamos acostumados, mas da qual devemos estar conscientes. Uma das melhores coisas que possamos fazer ao utilizar essa nova possibilidade de comunicação através de uma base de dados é o aprendizado colaborativo. Temos aqui uma multidão de pares, ou seja, de pessoas que têm os mesmos direitos ou as mesmas capacidades de acrescentar e de retirar informação. Tais pares vão entreter entre eles um diálogo, e ao longo desse diálogo eles vão se entreajudar para acrescentar informações pertinentes numa base de dados comum. Então, em princípio, vocês podem ver isso na escala global, na escala do planeta, vocês podem ver na escala de um país ou na escala de uma cidade. Estamos falando agora de cidades inteligentes. Vocês podem ver isso também na escala de uma empresa ou de uma administração. Portanto, a ideia é que cada um se torne responsável pela administração ou pela curadoria de uma base de dados comum, a qual vai nos servir para reunir informações que sejam pertinentes para nós. Portanto, cada um vai contribuir para a informação ao aprendizado dos outros. Há um outro aspecto aqui que eu queria sublinhar. Se eu adquiro competências práticas no exercício do meu trabalho, competências que podem ser úteis para todos, ora, eu vou tentar explicitá-las, tais conhecimentos que eu adquiri por experiência. Vou escrever um texto, vou fazer um vídeo, ou vou fazer um pequeno programa, e eu vou colocá-lo na memória comum, de forma que os outros possam tirar proveito. Portanto, nós migramos de um conhecimento implícito que está contido nos meus reflexos, na minha experiência, que ainda não está explicitado, que ainda não está descrito precisamente, nós passamos para uma forma de conhecimento que se tornou explícita, que é transformada em texto, em programa de computador, em vídeo, em informação digitalizada e que vai, portanto, poder ser compartilhada. E temos um movimento complementar, ou seja, pessoas que vão beber nessa memória comum, ler o texto, ver o vídeo, se exercitar com o programa e que vão transformar esse conhecimento explícito em conhecimento implícito pessoal que vai poder ser colocado em prática em certas situações concretas. Então vocês veem, trata-se de uma dialética entre o conhecimento implícito e o conhecimento explícito. E o intermediário dessa comunicação é uma base de dados comum. Tal base de dados não pode ser algo desordenado. É necessário que cada um saiba encontrar o que quer, e é a razão pela qual os dados devem ser categorizados. Quando você entra numa biblioteca, todos os livros não estão todos amontoados de qualquer jeito, eles são classificados por autor, por assunto, etc. Uma base de dados é a mesma coisa. E os dados em questão devem também ser avaliados. Devemos poder distinguir os dados que são muito importantes, ou muito urgentes, ou muito pertinentes, e os dados que são dados de fundo, aos quais podemos consultar para aprofundar um certo conhecimento. Portanto, a partir do momento em que os dados estão categorizados e avaliados, ora, pode começar um processo de aprendizado colaborativo. E o que é interessante aqui é que tal capacidade de categorização e de avaliação
não se limita a especialistas de bibliotecários ou de pessoas, de arquivistas. Todos os empregados de uma empresa ou de uma administração pública, ou todo mundo que participa nesse tipo de processos nas mídias sociais, que tem atualmente a capacidade de fazê-lo. Por exemplo, no Twitter, vocês usam os hashtags. O hashtag é uma categoria, é o que lhe permite encontrar todas as informações sobre o mesmo assunto. Há tags sobre YouTube, há tags sobre Google+, há tags sobre quase todos os meios sociais. Então, vocês veem, portanto, que nós usamos tal capacidade de categorizar ou de organizar essas bases de dados. Porque no passado eram especialistas que faziam isso, enquanto que atualmente todo mundo que tem a capacidade de decidir quais são os dados pertinentes, como classificá-los, como organizá-los. Portanto, é uma aposta importante que a maior parte dos empregados das companhias que vocês gerem sejam capazes de fazê-lo. Eu diria mesmo, eu como professor, eu próprio trabalho para que todos os meus alunos se sintam responsáveis pela grande base de dados da web e que eles percebam que a cada vez que fazem alguma coisa na web, a cada vez que eles escrevem nos seus blogs, a cada vez que eles criam um link, cada vez que eles fazem um gem, a cada vez que eles colocam um tag, eles estão contribuindo à organização da memória comum. Portanto, vem essa noção de responsabilidade pela memória comum. Isso, na minha opinião, isso é algo de muito importante. Eu gostaria de concluir esta palestra evocando agora o futuro da internet. Falei-lhes há pouco da responsabilidade pessoal que temos na organização dessa grande memória comum. Portanto, há sempre essa dimensão humana que não devemos perder de vista, mas vou concluir evocando aspectos mais técnicos. Se eu for olhar esse diagrama aqui, ele descreve a história da internet, a história do meio algorítmico. Eu organizo no tempo essa história em função dos sistemas de endereçamento da informação. No começo, nos anos 50, começamos a construir os primeiros computadores. No disco rígido dos computadores, as informações estão endereçadas com grande precisão, porque um computador funciona da seguinte forma: ele vai buscar a informação na memória e transforma a informação em função do programa, e o resultado dessa transformação ele vai lhe colocar num outro lugar da memória. Portanto, se a memória não está bem precisamente endereçada, o computador não pode funcionar. Evidentemente, se trata de transformação automática de símbolos. A segunda etapa, na história do meio algorítmico, foi a invenção da internet. O que é a internet? É um sistema de endereçamento dos computadores em que, dentro da rede de
computadores. A primeira etapa é o endereçamento dos dados do disco rígido e a segunda etapa é o endereçamento dos computadores na rede, que é o que lhes permite se comunicarem entre eles, porque se não houvesse um endereço, não saberíamos quem enviou a mensagem, quem o recebeu, etc. Portanto, a partir desse momento, a partir do momento que todos os processadores têm um endereço preciso, ora, temos uma sociedade mundial dos computadores que podem se trocar informações, compartilhar cálculos, etc. Ora, isso é feito no final dos anos 1970 e os anos 1980. Na mesma época, houve a emergência da informática pessoal. Em seguida, no meio dos anos 1990, Tim Berners-Lee inventou a WWW, a rede mundial, que podemos considerar como um sistema de endereçamento universal de dados. Tal sistema de endereçamento universal de dados, todos conhecem, são os URL. Quando a gente faz HTTP, www, portanto, isso é como se todas as informações que existem na rede fizessem parte da mesma base de dados. Ora, aqui trata-se de uma base de dados virtual, ela não é material. Porém, dado que o sistema de endereçamento é o mesmo para todos os dados, ora, tudo se passa como se todos os dados fizessem parte, estivessem contidos na mesma base de dados. Portanto, estamos hoje numa situação onde todos os computadores podem colaborar, é como se fosse um enorme computador gigante e todos os dados têm o mesmo sistema de endereçamento, como se houvesse uma única base de dados universal gigantesca. Ora, vocês vão me dizer, então está feito, chegamos, não há nada mais a inventar. Ora, não creio. Creio que ainda falta algo a inventar, posto que esses endereços de dados, eles são endereços técnicos, endereços materiais. Me dão um endereço de um servidor e no interior desse servidor, que parte do disco rígido, em que parte do disco rígido eu devo ir para encontrar os dados que eu quero. Mas não é como numa biblioteca, por exemplo, um sistema de endereçamento que vai me dar o assunto, o conceito. Além disso, como os senhores sabem, nas bibliotecas existe, em geral, um único sistema de classificação. É por isso que estamos bem à vontade numa biblioteca. Porém, isso não é o mesmo sistema de classificação em todas as bibliotecas. Há um sistema de classificação que vocês vão usar no Brasil e um outro sistema na Índia, um outro sistema na China, um outro nos Estados Unidos, etc. Mas, atualmente, todas as informações estão na mesma base de dados. É isso que eu estava falando. Ora, temos uma multitude de sistemas de classificação que não são compatíveis entre si. E temos também uma multitude de línguas naturais. Esta conferência aqui, com o título de ilustração, posto que eu estou falando em francês, os slides são em inglês e há uma tradução para o português. Nós façamos aqui uma experiência de inteligência coletiva, mas aqui vocês veem que as três línguas se comunicam, mas infelizmente eu não falo chinês, eu não tenho nenhuma ideia do que os chineses dizem na blogosfera chinesa. Portanto, acredito que nos falta um sistema de endereçamento de conceitos, um sistema de metadados universal que nos permitiria encontrar facilmente aquilo que buscamos, especialmente quando não sabemos exatamente aquilo que estamos buscando.
Posto que o Google funciona muito bem se a gente sabe o que quer buscar. A gente coloca um nome, uma data, etc. Daí encontramos. Mas se a gente quer explorar algo que se parece mais ou menos a tal e tal, aqui imediatamente ser perdido. Se inventamos hoje um sistema de endereçamento universal dos conceitos, vamos tentar fazer um que explore ao máximo a existência dos algoritmos, ou seja, vai ter que ser um sistema que vai permitir a todos categorizar os dados da maneira que quiserem. Nada vai ser obrigatório, é preciso deixar a interpretação aberta, mas, ao mesmo tempo, é preciso que tudo que for categorizado nesse novo sistema seja suscetível de um máximo de cálculo. Ou seja, especialmente ser capaz de calcular, por exemplo, as distâncias semânticas entre as diferentes categorias. O que não podemos fazer com um só idioma, menos ainda utilizando vários idiomas. Então, vocês podem ver o que está se desenhando aqui, e que é a possibilidade de uma espécie de superlinguagem aumentado pelos algoritmos que nos permitirá comunicar com os computadores por nosso lado, poderíamos nos expressar da forma mais aberta e mais livre possível, e do lado dos computadores tudo será calculável. Será possível então dar ordens aos computadores, até mesmo para aqueles que não forem peritos em informática. A ideia é aumentar o poder cognitivo das pessoas. Então, aquilo para o qual nos encaminhamos hoje em dia, e que eu estou apontando aqui, é uma inteligência coletiva reflexiva. Essa ideia decorre de uma analogia. Podemos dizer que os animais têm uma certa forma de consciência, já que veem cores, certamente, ouvem os sons, sentem prazer, sentem dor. Então, tem uma consciência fenomenológica. Mas só os seres humanos têm uma consciência reflexiva. Não somente nós temos uma consciência fenomenológica, mas somos capazes de pensar sobre a maneira em que pensamos, ou voltar sobre a maneira com que agimos, por exemplo, e dizer, eu deveria ter feito outra coisa. É isso que eu chamo de consciência reflexiva. Nós temos consciência de ser nós mesmos. Temos consciência de que os outros não são nós. Podemos pensar na diferença que há entre nós e os outros. Podemos pensar na diferença entre nós agora e nós ontem e nós amanhã. Isso é consciência reflexiva. Nós podemos nos ver a nós mesmos pensando. Por quê? Porque nós temos a linguagem. E a linguagem nos abriu, então, a consciência, o acesso, melhor, à consciência reflexiva. Se aumentarmos a potência da linguagem, utilizando esse meio algorítmico, talvez possamos também não apenas dar uma consciência às máquinas, mas mais aumentar a nossa consciência. E, mais especialmente, já que, no fundo, agora nos comunicamos por meio de um banco de dados, um super mega gigantesco banco de dados, a partir do momento em que essa super mega gigantesca banco de dados está categorizado por uma linguagem super poderosa, cuja semântica se torna calculável, não podemos, então,
adquirir uma consciência reflexiva de nossa inteligência coletiva, não podemos então simplesmente, ao olhar esse banco de dados, ver todos os processos cognitivos que estão se desenvolvendo no seio desse banco de dados? Mas vocês sabem, há uns anos havia uma imagem que estava super na moda e que diziam: ah, isso aqui é uma representação da internet. Então víamos uma espécie de grande rede com neurônios interconectados com cores e tudo mais, e dizer: olha a complexidade dessa rede da internet. Mas essa imagem, ou o que ela mostrava, eram fluxos de dados. E não tínhamos ideia do significado desses dados. Não tínhamos ideia do que isso queria dizer. O que nos interessa não é ter uma imagem de um fluxo quantitativo de dados. O que nos interessa é saber o que as pessoas estão pensando, o que estão fazendo, com o que estão ocupadas. Eu acho então que daqui a alguns anos, daqui a umas décadas, nós chegaremos ao ponto em que poderemos observar nossos processos cognitivos coletivos a partir de todas as ações, de todas as comunicações, de todas as trocas de transações feitas no novo meio algorítmico. A condição, claro, de utilizar novas formas de códigos, novas formas de símbolos, é lógico. Mas já fizemos isso durante a nossa história, quando inventamos a escrita. Inventar a escrita foi justamente colocar o pensamento diante de si. Ou quando inventamos a numeração por posicionamento, com o zero. De repente, todo mundo podia manipular números. E eu acho que no futuro poderemos observar nossa própria inteligência coletiva em ação. A inteligência coletiva existe já, mas ainda não é reflexiva. Nós não sabemos exatamente como nós pensamos juntos. E se pudéssemos saber como pensamos quando estamos juntos, então poderíamos fazer grandes progressos. Não digo que vai ser o paraíso aqui na Terra, que não haverá mais ricos e pobres, que não ficaremos mais doentes, que não vamos mais morrer. Claro que vamos continuar morrendo, vamos sempre sofrer por amor, etc. Mas teremos feito progressos cognitivos, como fizemos já anteriormente na nossa história como humanidade. E já que o tema dessa conferência era um pouco o que vai ocorrer nos próximos 50 anos, então, na minha opinião, o mais interessante que vai ocorrer vai ser o acesso a um novo estágio de desenvolvimento cognitivo da humanidade e que vai ser a inteligência coletiva reflexiva. E isso não vai ser dado assim, magicamente, sem mais nem menos, pela técnica. E isso vai requerer toda uma educação e aquisição também de novas aptidões e competências. Vai ser preciso trabalhar para chegar lá. Eu vou deixá-los com essas reflexões. E, por favor, não hesitem em fazer perguntas. Bem, eu não cumprimentei, o senhor chegou tão abrupto, e acho que não foi avisado, mas eu sou coordenador dessa tarde. Quero lhe dar as boas-vindas, parabenizá-lo pela brilhante palestra e por nos trazer-nos muitas reflexões. Tá, fiquei que eu vou. Tá bom. Bem, gente, eu não pude falar no início porque houve um pequeno desconexão, mas ouvi atento as colocações do nosso filósofo Pierre Levy. Pude estar ontem com ele no meeting e pude apreciar
quão é caro e quão é importante esse processo reflexivo que o senhor nos trouxe. Evidentemente, do ponto de vista do convívio, nós temos outros fatores que não nos asseguram como serão os próximos 50 anos. Falo sobretudo das questões climáticas, de longevidade, de biodiversidade, de profissões que virão ou que morrerão, das que continuarão. Falo de uma série de indagações que, sem dúvida, a todos nós causa preocupações, a todos nós buscamos, de alguma maneira, respostas, e que muitas vezes essas respostas, né, não estão tão presentes e tão capazes de ser apreendidas. Temos aqui, Dr. Pierre Lévy, algumas perguntas dos nossos telespectadores que gostaria de passar-lhe, né? Passo a lê-las para Vossa Senhoria. Dr. Pierre, as pessoas estão preferindo se comunicar pela internet, base de dados. O senhor acha que no futuro os seres humanos serão mudos? É o Écio de Campo dos Goitacazes, aqui do Rio de Janeiro. Vocês sabem, na história da comunicação, nunca há substituição absoluta. Então, para lhes dar um exemplo muito simples, não é porque eu escrevo livros que eu vou parar de falar. Então, uma forma de comunicação não substitui nunca totalmente as formas de comunicação anteriores. E eu não creio que nos comunicaremos também cérebro a cérebro. Eu acho que sempre falaremos com nossa boca e com as mãos. E o que eu quero dizer por isso é que a comunicação humana sempre vai passar pelo corpo. Não haverá comunicação com ondas mentais. Isso, na minha ideia, é um fantasma do imaginário, porque o ser humano é feito para se comunicar com símbolos, sejam estes símbolos vocais, orais ou gestuais. É isso que eu queria dizer. Não nos tornaremos, então, seres mudos. E vocês podem ver que cada vez mais gente utiliza o Skype, por exemplo, ou FaceTime para se comunicar. Então, podemos ver que todas as formas mais clássicas de vocalização estão presentes e não vão desaparecer nunca, na minha opinião. Seria necessário dar um aparelho para tradução para o palestrante. Ele poderia ouvir as perguntas diretamente. Werley Ferreira é quem pergunta agora. Primeiramente, gostaria de agradecer pela excelência do evento. Na sua compreensão, as pessoas estão preparadas para trabalhar um conjunto de dados exatos? O que poderia ser feito para facilitar a interpretação destes dados? Pois às vezes as pessoas não conseguem traduzir os dados para auxiliar as tomadas de decisões. Alors, Bom, ça c'est une question Esta é uma très questão importante muito importante sur laquelle sobre je voudrais a qual
Eu gostaria que vous m'accordiez toute votre attention. que vocês me dessem atenção, toda a sua atenção. Si on considère Se un individu considerarmos isolé um indivíduo en face isolado de l'immense base diante de données do d'Internet, imenso banco de dados da évidemment, la internet, situation é claro semble que désespérante. a situação vai parecer desesperadora. Ce Mas n'est pas ainsi qu'il faut não é considérer les assim choses. que devemos pensar nas coisas. Il faut penser É cette preciso question pensar de la essa sélection, questão da de seleção, la da categorização, de l'évaluation, da avaliação e da des interpretação dos données dados sur un mode collectif, sob um prisma Como coletivo, de vous le montrer. como eu tentei C'est-à-dire mostrar que, mais cedo. Ou seja, une des principales, uma je sais que certains das d'entre vous vont principais, être e eu étonnés, sei des que muitos de principales vocês vão ficar dimensions surpresos, mas uma das du principais travail dimensões dans do le trabalho no ça futuro va être de será sélectionner a des seleção données pertinentes, de dados pertinentes, de les catégoriser, categorizá-los, de les évaluer et de les avaliá-los partager. e Quand je compartilhá-los. dis E quando eu pertinent, digo je pertinentes, veux dire, eu évidemment, quero que cette dizer, pertinence evidentemente, est que essa variable, pertinência vai suivant variar o de contexto, acordo com os contextos, suivant de acordo com as situações, de acordo com os suivant les momentos communautés. e de acordo com as comunidades. De Não bonnes há données bom dado de uma forma geral. Há sempre bons dados para um certo uso, dentro de um certo contexto e dentro de uma determinada comunidade. É preciso, então, considerar o trabalho que consiste em extrair o conhecimento dos dados como um trabalho de colaboração que faremos juntos para nos entreajudar e para aprender de forma coletiva. Há uma multidão de programas e de sites que podem nos ajudar a fazer isso. Há ferramentas, é lógico, mas é preciso haver gente para manipular essas ferramentas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas conversei com umas pessoas ontem e falei de Evernote, por exemplo, e de Scoopit, e enfim, vocês têm também sites de social bookmarking que permitem fazer esse trabalho. Vocês podem, então, aproveitar o trabalho feito por outros e os outros poderão aproveitar o trabalho de seleção e categorização que você fez. Então, é algo que, como é que eu vou dizer? É um trabalho de filtragem colaborativa. Dr. Pierre Levy, considerando que o conhecimento é uma vantagem competitiva para muitas organizações, como estimular a geração e disseminação do conhecimento coletivo sem perder esta vantagem competitiva? Bon, alors, la première chose, c'est d'avoir des collaborateurs colaboradores competentes. Ensuite, parce que sinon, Porque senão rien se passe. nada vai dar certo. Em seguida, C'est d'avoir ter des modes modos de organização trop hiérarchiques que não sejam demasiado hierárquicos, mas que deixem espaço à iniciativa para os empregados, para os funcionários. É necessário também formas de modos horizontais de comunicação ou transversais. Portanto, a ideia aqui é deixar cair um pouco a mania do controle e dar o máximo poder possível aos funcionários. Por exemplo, o poder de alimentar a base de dados comum. Por exemplo, o poder de categorizar e avaliar os dados. Por exemplo, o poder de ter um blog, por aí afora. Ou o poder de não
não bloquear os diálogos com os clientes, com os parceiros, com os sócios, etc. Ou seja, ser o mais aberto possível, mas devido ao fato de sermos os mais abertos possíveis, ser também o mais responsável. Evidentemente, se deixamos a liberdade às pessoas, damos também a eles responsabilidade. Se eles erram, será erro deles. Estamos de acordo aí. Portanto, é necessário os novas ferramentas nos deem muito poder, mas é necessário também aceitar a responsabilidade que vem com ela. E é certo de que, se, como disse a pessoa que colocou a pergunta, se o conhecimento se torna uma das principais vantagens competitivas, ora, é necessário encorajar ao máximo a apreensão colaborativa, porque o conhecimento não é algo estático, é algo que é levado pelas pessoas e pessoas que estão em comunicação uns com os outros e que se entreajudam para aprender. Bem, pessoal, chegamos ao final aqui da grande apresentação do nosso filósofo Pierre Levy. Queria agradecer a organização do evento por me dar o privilégio de presidir essa palestra tão encantadora, tão reflexiva e tão capaz de tirar a gente do processo acomodativo, da preguiça de pensar, Dr. Pierre. Eu acho que o senhor representou aqui para nós a importância, né, dessa inteligência coletiva, a nossa capacidade de interagir com os seres humanos e de buscarmos juntos soluções para esse planeta. Evidentemente que o tema é de uma dimensão formidável. Ficaríamos aqui a tarde toda a discuti-lo, porque tenho certeza que muitos dos senhores ainda serão com aquelas indagações, sairão com aquelas indagações que eu coloquei sobre as profissões, sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, sobre a expansão do conhecimento. De qualquer forma, nos damos por satisfeitos com essa palestra. Logo, logo teremos a cerimônia de encerramento. Quero mais uma vez agradecê-los, dizer a alegria de estar compartilhando esses momentos com os senhores. Esperar que tenham gostado. E, ao Dr. Pierre, passo a palavra para as considerações finais do senhor com relação à palestra. Un dernier mot? Bon. Bon, très bien. Alors, permettez-moi simplement de vous dire une fois de plus que j'étais vraiment très heureux d'être avec vous. Muito feliz de estar com vocês esta tarde e que vocês sabem, é difícil quando escrevemos livros ou há centenas de páginas, tentar transmitir o essencial em 1 hora, 1 hora e um quarto é muito difícil. Eu espero, modestamente, transmitir-lhes alguma coisa que lhes será útil para vocês pessoalmente e também no vosso trabalho. Então, boa sorte a todos. Agradecemos ao filósofo e professor Pierre Levy pela sua exposição e ao moderador administrador Sebastião Luiz de Mello por sua participação. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro, que fará a entrega do certificado e da lembrança ao nosso ilustre conferencista.